nossos corações. E eu queria apresentar o Alexandre Fontes da Fonseca, que tem estado aqui. Esse ano ele já veio aqui uma vez apresentar um estudo, e ele fez um outro estudo. Nós o convidamos para mais uma vez ele estar aqui. O Alexandre, ele é pós-doctor em física, a formação dele, e ele tem escrito e publicado, tem escrito em as revistas, vários periódicos publicados, os artigos dele, porque ele tem falado sobre espiritismo e ciência. E junto com um grupo no qual ele faz parte, que é o GAE, né? Que são pessoas ligados à ciência e que fazem estudos. O Alexandre tem escrito artigos e trabalhos que têm sido muito elogiados aí pela imprensa espírita. Então é sempre um prazer, é um amigo pessoal, e é um prazer muito grande receber aqui, e é uma oportunidade para nós conhecermos esse lado do espiritismo, que é um lado de estudo de pessoas altamente qualificadas, que tem no espiritismo a maior seriedade com a doutrina, o respeito com a doutrina e com os assuntos por eles estudados. Então, a maioria de nós aqui que somos leigos, ficamos aí um pouco aquém dos trabalhos, né, da compreensão muitas vezes. É uma oportunidade para nós. Então é um estudo que exige aí a máxima atenção nossa, porque realmente é feito com muita seriedade, eu tenho certeza, partindo do Alexandre. Então vamos elevarmos os nossos pensamentos, para que assim nós tenhamos o maior proveito desta manhã, em todos os aspectos. Deus de infinito amor e bondade, neste instante, queremos agradecer-te por esta manhã de domingo, por este dia maravilhoso, por estarmos aqui, Senhor, nesta casa abençoada, pela presença amiga dos queridos benfeitores espirituais, dirigentes deste centro, pela presença amiga de todos os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa instituição, que aqui se faz presente, nos trazendo conforto e paz aos nossos espíritos. Que possamos, ó Deus, recebermos na manhã de hoje o alimento espiritual para fortalecer e alimentar o nosso espírito. Possa o teu amor, ó Pai, abençoar a todos os presentes, abençoando o palestrante da manhã, para que teu trabalho possa ser de proveito para muitos e que ele possa continuar em sua jornada. Obrigado mais uma vez, ó Pai, e uma boa palestra para todos. Bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver o slide. Bom, eu agradeço ao Fernando pelo convite, pela oportunidade. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui no Centro Espírita Allan Kardec, porque hoje eu estou morando em Brotas, mas eu morei aqui em Campinas, fiz os cursos aqui nessa casa, e agradeço sempre a Deus pela oportunidade que eu tive. E agora a gente está tendo a oportunidade de dividir um pouco com vocês alguns estudos que a gente tem. Hoje, especificamente, a gente vai estar conversando sobre questões de ciência ligadas ao espiritismo, especificamente algumas coisas ligadas ao livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. A livraria aqui tem à disposição, quem tiver interesse de adquirir, de ver, a casa aqui dispõe do livro.
Esse material, esse conjunto de slides, ele originalmente foi preparado por um amigo meu que é professor de física no Instituto de Física da USP. Ele também é espírita, né, o professor Álvaro Vanucci. E a gente adaptou um pouquinho para focar aquilo que a gente pretende para a manhã de hoje. Não tenho a pretensão de que a gente saia daqui profundamente conhecedor de ondas, nem de mediunidade. No espaço de 1 hora é impossível realmente a gente fazer um estudo mais profundo. A nossa intenção é, tanto quanto possível, tá esclarecendo alguns detalhes, algumas coisas que o André Luiz usa nesse livro para estar como ideia para fazer analogia, para explicar os mecanismos da mediunidade. Bom, fazer uma introdução, né, primeiro falando do universo, a natureza da vida. O entendimento da natureza se inicia há muito tempo atrás com os antigos pensadores, filósofos gregos. Aristóteles, por exemplo, é o autor da ideia de que o planeta Terra era o centro do universo e que tudo mais girava em torno da Terra. Arquimedes, por exemplo, ele é conhecido por uma palavra que os livros de história contam, né? Eureka, eureka, porque ele foi o primeiro a descobrir qual é o comportamento dos objetos quando estão mergulhados em líquidos. E nessa época, esses filósofos todos, eles analisavam a natureza, mas de um ponto de vista racional, lógico, filosófico. Um grande avanço ocorre no entendimento da natureza na época da Renascença, com alguns cientistas, né, estão citados os nomes deles aí, Kepler, Galileu, Newton, em que a diferença para a forma antiga de ver a natureza é que eles não só usavam o raciocínio para pensar, a lógica para deduzir o comportamento, como deve ser a natureza, mas eles desenvolveram maneiras de observar a natureza e constatar se aquilo que eles estavam na cabeça deles, aquele entendimento que eles tinham da natureza, é realmente o que a natureza faz. Galileu foi que desenvolveu o primeiro telescópio, começou a observar as estrelas e observou que a Terra não parecia ser o centro do universo, diferente do que os pensadores antigos conheciam. Até o final do século XIX, muita coisa se desenvolveu. Aí só está citado alguns ramos, por exemplo, da área de física, em que a ciência chegou a um nível de conhecimento razoável no final do século XIX, gravitação, termodinâmica, ótica, etc. E, inclusive, se acreditava no fim do século XIX que a ciência já tinha descoberto tudo, que agora era só desenvolver a tecnologias para que cada vez mais as medidas experimentais fossem mais caprichadas, mais precisas. No entanto, nesse século passado, né, grandes descobertas ocorreram. De uma certa forma, a gente pode resumir nessas duas teorias na relatividade e na mecânica quântica, que não só mostraram que a realidade é muito, muito diferente do que a gente está acostumado, mas que ela pode ser tão mais complicada, tão mais longe do nosso dia a dia, das experiências que a gente tem no dia a dia, do que a gente imagina. Por exemplo, só para introduzir a ideia, o Einstein descobriu, né, com a teoria da relatividade, que o espaço e tempo já não são mais conceitos absolutos, que o tamanho das coisas ou o tempo em que os processos ocorrem depende da posição, da maneira como aquele que observa esse objeto, observa esse processo ocorre. Einstein demonstrou que a matéria, ela no fundo era apenas uma forma a mais daquilo que a ciência sempre chamou de energia. Graças a isso que as usinas nucleares puderam ser desenvolvidas, as reações nucleares se baseiam nessa equaçãozinha do Einstein, em que parte da massa, da matéria, se transforma em energia. Nas usinas nucleares isso é aproveitado para gerar energia elétrica, e uma aplicação infeliz disso a gente conhece, as bombas atômicas.
motivo pelo que o Einstein ficou profundamente entristecido de ter descoberto isso, mas, enfim, é responsabilidade de quem assim o fez, né? Mecânica quântica, que também começou a ser descoberta desde o início do século passado, ela tem algumas características bem diferentes do nosso cotidiano. Uma delas é isso que a gente chama de princípio de incerteza ou de indeterminação de Heisenberg, que é o seguinte. Um exemplo simples, né? Se a gente vai sair de casa e o nosso carro está na garagem, o carro está na garagem. Então, você vai lá, você sabe onde o carro está. Uma pessoa que observa alguém sair do carro, alguém sair com o carro da garagem, observa o movimento e a posição do carro em cada instante. O carro está saindo, aí contorna, entra na rua e depois segue adiante. Os cientistas descobriram que, no mundo do muito pequeno, átomos, as partículas subatômicas, etc., etc., as coisas não são bem assim. A gente é incapaz de olhar onde elas estão e acompanhar a velocidade delas para onde elas vão logo em seguida. E isso é uma dificuldade que não é só por causa da tecnologia de poder medir essas coisas, é uma coisa intrínseca, natural das partículas. E, por causa disso, questões como, por exemplo, o determinismo deixam de existir, porque se a gente é incapaz de saber para onde vai uma partícula, a gente não pode prever totalmente o futuro a partir do conhecimento da situação dela num determinado momento. Mas tudo bem, não vou alongar muito, porque esse é um assunto específico, de certa forma cansativo. Ainda nos dias de hoje, ainda é discutido na comunidade científica as interpretações dessa teoria. Ela funciona muito bem na aplicação. Você pega a matemática dela, faz as contas e faz a aplicação e as coisas funcionam. Mas a interpretação dela é que ainda é objeto de muita discussão ainda. Já a gente comenta isso de novo. Do princípio de incerteza decorreu o conceito de dualidade, que é o seguinte. Parece não, as partículas, que a gente imagina serem bolinhas, por exemplo, dependendo da maneira como uma experiência é feita com elas, elas parecem ter comportamento de bolinhas. Elas batem em volta, por exemplo. Que nem uma mesa de sinuca, a gente joga sinuca, a bola bate na lateral e segue adiante, de acordo com como se refletisse no espelho, a trajetória dela. Mas, dependendo da forma como a gente faz a experiência, a partícula pode se comportar como uma onda. É um negócio estranho, mas é assim que realmente os cientistas verificaram experimentalmente. E o contrário, aquilo que se achava que era apenas onda, por exemplo, a luz, já havia confirmação já desde o século anterior de que a luz é um fenômeno ondulatório, uma onda, é algo que oscila, já a gente volta a falar nisso. Há momentos em que a luz se comporta como se fosse uma bolinha. O comportamento que você mede com determinado tipo de experiência, e isso é uma coisa que dá nó na cabeça, porque ou uma coisa é sólida, ou uma bolinha tem tamanho e tem dimensões, ou não, na nossa experiência cotidiana. Mas no mundo microscópico, as coisas são bem mais difíceis de a gente compreender. Mas essas coisas funcionam, a teoria em si, a matemática da coisa funciona, e um monte de coisas que a gente tem hoje, de tecnologia, o próprio computador, decorre de aplicações úteis da teoria quântica. Só para dar uma ideia, né? Nossa concepção do universo também é um pouco ilusória. Vamos ver o que a gente quer dizer com isso. A gente está acostumado com a ideia da matéria densa e está acostumado, por exemplo, com essa representação do átomo, como se fosse ter um núcleo e os elétrons girando em volta, como se fosse um pequeno sistema solar. Quem propôs esse modelo é um cientista chamado Rutherford.
E esse modelo explica bem várias experiências que existiam no século retrasado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que é extremamente útil para a nossa analogia que o André Luiz vai fazer, é que essa figura não passa de uma representação que os seres humanos ou algumas pessoas propuseram e as outras aceitaram, para tentar entender como é essa realidade microscópica que meus olhos não podem ver. Nossos olhos são incapazes de ver um átomo, por razões até bem entendidas físicas, não é só capacidade de aumentar. Jamais existiria uma lupa ou uma lente tão forte que pudesse aumentar. A gente nunca veria isso aqui, por razões outras que a física explica. Então, quando o cientista mostra isso, quando a criança e o adolescente aprende isso na escola, ele, na verdade, está aprendendo uma maneira que o ser humano criou, desenvolveu, para entender o que é a estrutura disso que a gente chama de matéria. E aí, sabendo disso, a importância de saber disso essas representações, elas evoluem, o ser humano não evolui, a gente não aprende que o progresso é incessante, o espírito não evolui e ele reencarna e continua a evolução. As teorias, que nada mais são do que representações criadas pelo ser humano para explicar a realidade, elas também evoluem. E aí, esses modelos também vão evoluir, a ideia que o ser humano vai fazer sobre a realidade das coisas também vai evoluir. E isso é importante, depois eu comento por que é importante quando a gente lembrar disso na hora de analisar o conteúdo da obra do livro do Mecanismo da Mediunidade. Nesse modelo do Rutherford, a gente sabe, os elétrons convencionou-se chamar que tem carga negativa, o próton carga positiva, e o nêutron, em princípio, do ponto de vista da carga elétrica, é neutro. Aí uma informação técnica não é tão relevante para nós, e em que os elétrons são, então, a parte mais levinha que se movimenta num átomo. Quer dizer, o André Luiz vai usar essa analogia para propor como que os fluidos também se estruturam e como que isso influencia, ou como isso é influenciado na questão da mediunidade. Sobre o universo, bom, a gente sabe, acho que a gente já viu falar, já viu na televisão, todo mundo diz, o universo é imenso. E é imenso mesmo. E vamos ver se a gente tem uma ideia de quão grande é o universo. Velocidade da luz, esse número que está aí, 300 mil quilômetros por segundo, para a gente ter uma ideia como é muito rápido, o carro de Fórmula 1 atinge numa reta 300 quilômetros por hora, mais ou menos. Imagina 1000 vezes isso, seria 300 mil quilômetros por hora. Seria 1000 vezes mais rápido que um Fórmula 1. A luz, ela faz esses mesmos 300 mil quilômetros, não em 1 hora, em 1 segundo. Quer dizer, bem rápido. Nossa galáxia Via Láctea. 200 bilhões, os cientistas contaram, estimaram, 200 bilhões de estrelas. Será que elas ainda existem? Se der tempo no final, eu comento. Diâmetro, 100 mil anos-luz. 1 ano-luz é uma forma de medir distância, que é o seguinte, é a distância que a luz percorre no período de 1 ano. Quer dizer, se em 1 segundo ela percorre 300 mil quilômetros, em 1 ano, então, bota a distância aí nisso que a luz percorre. Em 100 mil vezes isso aí, é muito grande. É o tamanho só da nossa Via Láctea. O Sol se encontra a essa distância do centro, tararã. O Sol gira em torno do centro da Via Láctea com esse período de tempo, né, o ano do Sol, né, em relação ao centro da galáxia, é 200 milhões do nosso ano. Aí uma figurinha só para ilustrar que a nossa galáxia, onde a gente está mais ou menos, né, em relação ao centro da galáxia. Um outro ponto de vista dela, né, ela é uma galáxia mais fininha, parece um disco. Aqui uma figura de uma galáxia vizinha nossa, chamada Grande Nuvem de Magalhães. Ela é a galáxia mais próxima e é uma galáxia 1/10 mais leve que a nossa, ou seja, tem 1/10 do que tem na nossa galáxia, tem na Nuvem de Magalhães.
E aí dá uma observada ali no slide, esse pedacinho que está aqui no quadrado, vamos dar uma ampliada para ver o que tem. Tem isso aí. Aí vamos ampliar esse quadrado do meio, dá isso aí. Vamos ampliar de novo do meio, dá isso aí. De novo do meio. Cada pontinho desse é uma ou mais estrelas juntas, tipo nosso Sol, maior ou menor. E, provavelmente, dessas estrelas, muitas delas devem ter planetas, como no nosso sistema solar, e talvez, provavelmente, algumas delas tenham vida parecida, né, do ponto de vista material, tenham vida parecida com a nossa. Não é nada impossível disso acontecer. A gente sabe pela doutrina espírita, que, do ponto de vista espiritual, com certeza, todo esse monte de pontinho brilhante aí deve ter humanidades vivendo de alguma maneira. A gente não sabe exatamente como, mas com certeza tem. Agora, que parecida com a nossa do ponto de vista material, provavelmente tem várias aí. E isso aqui é só um quadradinho do quadradinho do quadradinho do quadradinho da galáxia, que é 1/10 da nossa. Imagina, então, a nossa galáxia, imagina outras galáxias maiores. Aí aqui é uma figura do telescópio Hubble, em que cada pontinho desse não é uma estrela, é uma galáxia. Então, imagina que cada galáxia dessa, uma maior, outra menor que a outra, e cada uma tem aqueles milhões e milhões e bilhões de estrelas, e provavelmente cada uma delas tem seus planetas. A gente tem uma ideia da grandeza do universo. Essa é uma figura que ilustra a forma como as estrelas nascem, a partir do gás hidrogênio que está espalhado pelo universo. Por atração gravitacional, esse gás vai se juntando com o passar dos milhares de anos, e eles vão se condensando até um momento em que a força é muito grande, e aí passa a haver reações nucleares ali dentro, aí ela acende e passa a brilhar. Aqui é uma figura do Hubble. Aqui é um conjunto de antenas que também servem para olhar o universo, não exatamente luz, mas ondas, outros tipos de ondas que os vários tipos de estrelas emitem, é captado, por exemplo, por um conjunto de antenas como essa aí. Bom, a gente está falando de ondas, né? Vamos falar de ondas. André Luiz coloca aí no começo do livro, do Mecanismos da Mediunidade, que está na figurinha. Essa é uma edição antiga, a edição nova está até mais bonitinha a capa. E o André Luiz fala, e a ciência assina embaixo, toda agitação produz onda. Se eu mexer a mão aqui, então o ar que está aqui em volta já está vibrando junto com a minha mão, a minha voz aqui, eu estou falando, as cordas vocais estão vibrando, o ar está transmitindo para o microfone, que transforma energia em impulso elétrico, e por aí vai, até o alto-falante. Então, são agitações que se propagam. Até aí, tudo bem. E uma onda é caracterizada basicamente por essas três coisas. Está um pouco escuro, eu vou falar. É a amplitude, chamou de A apenas para dar um nome. A frequência e o comprimento de onda. O que isso significa? A amplitude de uma onda nada mais é que a intensidade em que ela se movimenta. Uma ondinha pequena, a gente vai na praia. Quando tem uma ondinha pequena, a gente vai lá mergulhar nela. Quando vê uma onda grande, eu, por exemplo, não sou muito corajoso. Eu saio da frente, porque eu sei que eu vou capotar na onda. Então, o que na verdade, a gente está olhando? A amplitude da onda, o quanto ela oscila mais ou menos. O comprimento de onda, a gente usa essa letra grega que chama lambda, nada mais é do que o comprimento mesmo, medida de comprimento desse pedaço da onda que se repete. Uma onda se caracteriza por uma oscilação que se repete várias vezes por unidade de tempo, que é o que define a frequência. Uma onda de frequência maior tem o comprimento de onda menor, oscila mais vezes. Então, essa é a ideia que a gente tem de onda, isso é uma figura simples para representar ela. Aqui a ideia de números, né? Ondas de rádio, AM, FM e outros, são ondas que variam de 1 a 100 MHz. MHz é uma unidade que significa milhões de vezes, milhões de oscilações por segundo.
cada Hz, que é a unidade básica, significa uma oscilação por uma unidade de tempo, que é 1 segundo. 1 segundo. Pisquei o olho, 1 segundo, mais ou menos. Ondas de rádio, então, é dessa ordem de grandeza, de 1 a 100. Micro-ondas, que a gente põe lá o leite para esquentar, alguma coisa lá no micro-ondas da nossa casa, é dessa ordem, de 10 mil milhões de ciclos. A luz, a gente já nem escreve em termos de zero, porque é tanto zero que a gente tem que escrever numa forma matemática. Não se preocupe em entender, quem não entender, mas não se preocupe. A gente usa essa forma com expoente, que significa que é muito zero. Aliás, tem até um númerozinho aqui. Raio-x, que a gente vai no hospital quando precisa tirar raio-x, a gente sabe que o operador fica atrás de uma parede de chumbo, alguma coisa que tem para não ficar exposto, porque é uma radiação com uma frequência muito alta, ela penetra fundo na pele, que, aliás, é a função dela, né, para poder registrar a imagem do osso. E raios gamas, que são liberados em reações nucleares, a frequência é ainda maior. Todas elas têm em comum que são ondas eletromagnéticas. Aí, esse exemplo aí do 10 a 14... são 100, aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão, 100 trilhões de oscilações por segundo. Essa ondinha que está chegando nos nossos olhos, que é a luz, oscila nessa faixa, nessa ordem de grandeza, que é bastante coisa. Para a gente ter uma ideia. As diferentes cores, verde, vermelho, azul, amarelo, as diferentes tonalidades, representam, em termos físicos da onda, são de diferentes frequências dessa onda. Por que eletromagnéticas? Não vou entrar em detalhes, mas vamos pôr uma figurinha que vai mostrar, pelo menos dar uma ideia. Não tem pretensão de alguém sair daqui sabendo bem o que é uma onda eletromagnética em detalhes. Mas é aquilo que a ciência chamou de campo elétrico e magnético, oscilando no espaço da seguinte maneira. Se a gente puder imaginar que essa coisa que a gente chama de campo elétrico, ela oscilar assim, na vertical, aquilo que a gente chamar de magnético, ela vai estar oscilando na horizontal. E a terceira direção é onde a luz se propaga. Só para dar uma ideia do que é, mas não se preocupem demais com compreender isso profundamente. Graças àquele modelinho do Rutherford, a gente consegue entender como que a corrente elétrica dos circuitos elétricos, né, a tomada, o brinquedinho de pilha, etc., ocorre. O que ocorre é que a corrente elétrica nada mais é do que algumas daquelas cargas em movimento. Aquilo que a gente chama de gerador elétrico, note que eu estou colocando isso porque o André Luiz vai usar essas ideias para falar de mediunidade, para falar de alguma coisa, do mecanismo, da explicação que ele vai propor. O gerador elétrico produz o que a gente chama, na linguagem técnica, de diferença de potencial, que a gente pega uma pilha, a gente lê lá, a gente vê que tem um mais, um menos, e lê 1,5. E a gente diz, é 1,5 volts. Isso é uma medida, é uma quantidade dessa diferença de potencial. É que nem a gente tem a caixa d'água em cima da casa, e a gente abre a torneira e a água cai por gravidade. Então, tem uma diferença de altura, a água cai. A caixa enche ou pela pressão da água que vem da rua, ou existe uma bomba que leva a água até lá em cima. Aí, essa água que está lá em cima, ela está uma diferença de potencial na altura mais baixa. E aí, você abre na torneira, você usa a água. Digamos que o análogo disso para a eletricidade é a voltagem da pilha, da bateria das fontes de energia elétrica que a gente tem. Um circuito elétrico consiste num fio em que, através dele, a corrente elétrica vai fluir, e esse fio está ligado a uma bateria que gera uma diferença de potencial. Então, aí tem um esqueminha só bem simples. Essa aí é a chave, né? Você liga, desliga. Quando você liga, a lâmpada acende, porque a corrente elétrica passa e bom, isso é a parte bem básica com relação à corrente elétrica. E é o suficiente para a gente entender o que o André Luiz está propondo.
A ideia de resistência elétrica também é simples. Se a gente está lá na nossa caixa d'água, a gente tiver um cano muito fininho, mesmo que ela esteja bem alta, por esse cano fininho não vai passar uma quantidade enorme de água. Se tiver um cano mais grosso, ele vai sair mais água por unidade de tempo. E a analogia quando as cargas fluem pelo fio, elas têm maior ou menor atrito com os átomos do fio. E isso oferece, naturalmente, uma dificuldade para atravessar. Aquilo que a gente chama capacitor, nada mais é que por exemplo, duas placas em que você, usando corrente elétrica, você armazena cargas de um lado e do outro. E a ciência já demonstrou que entre essas duas placas se forma esse ente um pouco abstrato que a gente chama de campo elétrico, e esse campo elétrico contém uma energia. Simples, basicamente é só isso com relação ao capacitor. E existe um outro componente que a gente chama de indutor, que quando a gente tem um circuito e nesse circuito circula corrente elétrica, campos magnéticos são criados. O campo magnético surge do movimento das cargas. Acredito que talvez vários de vocês já devem ter brincado de ligar um conjunto de pilhas a um prego com um fio enrolado e a gente aproximar de objetos de aço, por exemplo, clipes, e o objeto puxar os clipes todos. Isso é em função desse magnetismo, dessa energia magnética que o sistema absorve. Ufa, chega de física, né? Vamos falar. Na verdade, vai ter um pouco mais de física, mas já agora direcionado para a analogia que o André Luiz faz. E no capítulo 4 do Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz fala o seguinte: considera o pensamento, e mesmo que aquilo que a gente chama de padrão vibratório, como caracterizados por oscilações. Já teve uma outra vez que eu vim aqui, que eu comentei, a gente estava conversando sobre o pensamento, e eu me lembro que a gente havia comentado o seguinte, que o pensamento, a origem do pensamento é o espírito, porque nenhum objeto material é capaz de gerar pensamento, nem sentimento. Quem pensa, quem sente é o espírito. Porém, para ele externar esse pensamento, o perispírito capta esse sentimento, esse pensamento do espírito e transmite para o corpo físico, e a pessoa fala ou ela escreve. Se ela não é encarnada, aliás, nem pode até, isso acontece também com a gente que está encarnado, o próprio fato do nosso perispírito perceber isso, isso faz com que o fluido universal à nossa volta seja impressionado daquele pensamento. E o fluido universal à nossa volta, ele toma uma certa forma, uma certa cor, alguma coisa desse tipo. O fluido se transforma e, a partir daí, ele se propaga. E aí o meu irmão, a outra pessoa, ou um outro espírito desencarnado, percebe esse fluido alterado e é capaz de interpretar, o espírito dele interpreta, então, a mensagem. Então, o pensamento, do ponto de vista da origem ou do reconhecimento de alguma coisa que chega até nós, é o espírito quem origina o pensamento, mas ele se propaga de uma pessoa para outra a partir de meios materiais. No caso do espírito, esse meio material é o fluido universal. É assim que a doutrina ensina para a gente. Então, nesse processo do fluido universal se alterar e partir de um espírito para outro, nesse momento, esse fluido alterado, isso é algo material, de natureza ainda material. E é nesse sentido que o André Luiz coloca aqui, não o pensamento à origem, o espírito, mas esse pensamento, esse fluido que irradia de cada um de nós, isso sim a gente pode chamar de material e considerar que cada fluido que carrega o nosso pensamento apresenta oscilações de maneira análoga como a matéria apresenta oscilações e essas oscilações se propagam nos diferentes meios. Se essa oscilação for muito alta, isso vai representar que aquele ser que gerou essa oscilação muito alta
certamente são seres muito evoluídos, seres que têm um sentimento muito já bem desenvolvido, o conhecimento e o sentimento, são capazes de vibrar numa frequência muito mais alta. O fluido que deles irradia é de tal forma alto que nós, por exemplo, não conseguimos perceber. Por exemplo, nosso olho percebe uma faixa limitada das luzes, que é na faixa do vermelho ao violeta. Mas existem outras ondas que nossos olhos não captam, acima e abaixo. Isso explica, de uma certa forma, por que a gente não percebe os espíritos muito elevados, a gente não tem condições de enxergar, de perceber, porque a gente ainda está vibrando numa faixa um pouco menor, numa frequência um pouco menor. Nossos sentimentos, nossos interesses, nossas preocupações se codificam em vibrações de frequência não tão alta assim. E aí a gente não consegue perceber os muito elevados. Já volto nisso aí. O André Luiz ainda comenta que a situação dos animais, em que eles não têm o pensamento contínuo, e essas ondas são fragmentárias, e a gente não vai entrar no mérito dos animais. Analogamente, que a gente tem a matéria e a estrutura da matéria, para os fluidos, o André Luiz criou essa expressão, matéria mental, para expressar esses fluidos que irradiam de nós, no nosso contínuo ato de pensar. E certamente que da mesma forma que a matéria tem os prótons, os elétrons que podem se movimentar num circuito, por exemplo, o pensamento também, essa matéria mental também pode vir a se movimentar de maneira análoga, e é nesse sentido que a gente deve entender que o pensamento é matéria. Na sua origem, o espírito não é matéria, ele gera o pensamento, mas para transmitir para o outro, esse pensamento influencia o fluido universal, e esse fluido universal influenciado, ele é algo material. E da mesma forma, aí o André Luiz faz uma analogia, da mesma forma como a gente tem os átomos e o modelo para o átomo. O que a gente falou do modelo, que é uma representação. A realidade absoluta a gente não sabe, não pode afirmar com certeza. André Luiz está usando a mesma ideia. Ele não está afirmando que a realidade absoluta dos fluidos seja formada por átomos mentais, que existem prótons, elétrons, fótons mentais, mas está usando isso como analogia. Vou usar essa representação para tentar explicar os mecanismos da mediunidade. Então, o valor dessa proposta não é absoluto, ele é relativo, assim como na ciência as teorias são relativas e progridem e evoluem com o tempo. Aí uma informação muito importante, que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade. A nossa vontade, ela é uma força muito forte, sendo redundante, mas querendo ser redundante, com relação ao movimento dos fluidos ao nosso redor, daquilo que a gente pensa, da nossa concentração e tudo mais. A vontade é extremamente importante no fenômeno da mediunidade, e a gente vai ver isso aí. Aquilo que a gente chama de aura, e mesmo que o André Luiz chama de formas, pensamentos, nada mais são do que isso, os fluidos que a gente irradia, que vão adquirir uma certa cor ou uma certa forma de acordo com a qualidade do sentimento, do pensamento que a gente tiver. Pensamentos bons têm frequência maior, são mais luminosos, pensamentos não bons, o contrário. Bom, essas forças, a nossa vontade, movimenta os fluidos e estabelece, então, essa onda mental, esse padrão nosso que a gente vai estar vibrando. E pensamentos usuais, preocupações do dia a dia, ondas baixas e médias. Tudo bem, daqui a pouco eu vou almoçar, vou ficar com fome, vou almoçar, vou na casa de um familiar, depois eu vou embora para minha casa. São pensamentos que a gente tem cotidianamente e, em princípio, ondas de baixa e média frequência sem nenhuma conotação moral com relação a isso. Pensamentos de atenção, por exemplo, agora a gente está concentrado, estamos tentando entender o que o Alexandre está falando, o que é isso que está aí no slide e tudo mais. De certa forma,
gera em nós um padrão de ondas um pouquinho mais elevado. A gente está concentrado, a gente está fazendo um esforço intelectual. No momento de oração, todo dia a gente busca estar orando para buscar a sintonia, ondas um pouco mais altas. Em alguns momentos que a gente passa por situações mais difíceis, em que a gente se emociona muito, em que a gente está numa aprovação muito difícil, ou num momento que a gente consegue superar um obstáculo pessoal, são momentos em que a gente se emociona mais e essa emoção gera um padrão de ondas fluídicas de uma frequência um pouquinho mais alta do que o cotidiano. Então, André Luiz faz essas analogias para a gente entender um pouco essa ideia. Falando um pouco da mediunidade. Na mediunidade, a analogia que o André Luiz faz é que, da mesma forma que você tem o gerador num circuito elétrico, o fio e a corrente elétrica, a gente tem o espírito, uma mente, tem o perispírito dele também irradia. O médium também pensa e está irradiando. E é preciso que haja esse outro ingrediente que já vamos comentar, que é a sintonia entre ambos, para que possa o circuito fechar e haver a corrente mental, ou seja, a informação do espírito que emite a informação, o médium captar e poder trazer ela pela mediunidade. O que o André Luiz faz a analogia com o fio condutor, a analogia que ele faz é o pensamento de aceitação do médium. Esse é um ponto importante, porque a doutrina espírita ensina que a mediunidade ela não é algo mecânico, como um rádio que você põe na sintonia e ele vai tocar a música que a estação quiser. A gente tem a nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Se eu não quiser que o espírito se comunique, ele não vai se comunicar. Se o espírito quiser levantar a mão para cima e eu não quiser, ele não movimenta. O médium educado, o médium bem treinado, que conhece, estudou a doutrina e trabalha buscando ajudar o próximo, ele sabe que não deve atender a todos os desejos, os movimentos que o espírito quer. Então, isso faz parte da educação do médium, saber controlar a entidade comunicante. E isso está ligado com o pensamento. É através do pensamento que o médium tem esse poder de controle. E ele tem realmente poder de controle. Não é meramente uma peça que, se o médium estiver de lá, se o médium não prestar atenção, o fenômeno ocorre. Não, o médium tem que estar atento e interferir. E é isso que está ligado à ideia do fio condutor. Se a chave tiver, aqui não está a figura, se a chavinha do circuito estiver aberta, ou seja, eu não quero permitir a comunicação ou a influência, ela não vai ocorrer. Se eu quiser, se eu permitir, ela vai ocorrer. Para manter essa diferença de potencial, para manter a comunicação, é necessário que o médium mantenha esse pensamento, mantenha a vontade de estar trabalhando, de estar trazendo a comunicação. Se o médium ficar muito distraído ou realmente não quiser, ele corta no meio da comunicação. Por isso que a gente aprende na Casa Espírita, que a todo momento o médium é responsável no transe mediúnico. E aí o circuito aberto, se o médium muda a atenção dele, não quero mais dar atenção para o comunicante, abrir os olhos para não se concentrar mais, o circuito abre. O circuito abre e não há mais a influência, ele corta o processo da influência. Sintonia e ressonância, na verdade, são palavras quase semelhantes. A ideia que a gente quer passar é mais ou menos a mesma. A gente sabe que a onda eletromagnética é fruto da oscilação de objetos com carga. Então, se tem uma corrente elétrica que é alternada, isso gera ondas eletromagnéticas de frequência na frequência dessa oscilação.
E aí o André Luiz comenta que ele faz então essa analogia, o nosso cérebro ele tem papel ao mesmo tempo de gerador, ele faz a emissão, a captação de ondas, e para manter esse circuito, até aí tudo bem. Isso aí que é importante. O cérebro pode ser considerado um potente emissor, a gente emite radiação, nossos pensamentos são enviados, e também se a gente quiser receber os pensamentos que estão aí no ar, os fluidos, as vibrações que estão no ar, a gente concentra naquilo e recebe. E aí isso aí é uma frase do próprio André Luiz, né? Nesse microcosmo prodigioso das células cerebrais, que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em constante movimento. Três coisas importantes: o corpo físico, o corpo espiritual e o próprio espírito. Quem é que gera o impulso sempre? É o espírito. O cérebro sozinho não faz nada, o perispírito sozinho não pode fazer nada. Eles são instrumentos para que a mensagem ou a informação seja transmitida do plano espiritual para cá, e o contrário, a gente emite pensamento, eles também captam. Aí agora a figurinha, né, se a mente está desatenta, é como circuito aberto, e o contrário, a gente já acabou de comentar. Essas radiações possuem frequências, como a gente já comentou, que depende do estado mental de quem emite. Quem está feliz, quem está trabalhando no bem, vai estar emitindo ondas um pouquinho mais elevadas do que os outros. Aí um comentário do André Luiz sobre os seres inferiores da natureza, os animais vegetais, que esses impulsos são diferenciados, não vamos entrar no mérito disso hoje, não vai dar tempo. Mas no ser humano a gente já desenvolveu ou já conquistou o que ele chama de pensamento contínuo. A gente não para de pensar. E a gente está constantemente pensando, sentindo, analisando as coisas, pensando no futuro, pensando no passado, pensando no próximo, pensando em nós. Então é uma coisa contínua. Então a gente está continuamente emitindo radiações fluídicas por causa desse pensamento. Nesse sentido que a gente deve entender a expressão do André Luiz, que a alma permanece envolta em uma túnica de forças eletromagnéticas. André Luiz não está provando que o perispírito é uma onda eletromagnética, ele está fazendo analogia com o fenômeno eletromagnético e mostrando que, da mesma forma como a matéria irradia quando as cargas oscilam, quando a gente pensa, a gente faz oscilar cargas, aí está usando analogia, por falta de expressão melhor, cargas dessa matéria fluídica, e isso irradia luz, dependendo da frequência do tipo do pensamento. Essa túnica de forças, ela vai ter frequência e, consequentemente, como a gente sente a frequência através da cor, diferentes cores, diferentes frequências, que vão evidenciando a imagem do nosso mundo íntimo. Se eu estou querendo fazer uma coisa, eu falo para alguém que eu quero ajudar, mas meu pensamento íntimo é o contrário, é enganar, é aproveitar. Posso até enganar o colega que é encarnado, mas os espíritos eu não consigo enganar, porque eu vou estar irradiando esse pensamento sem eu querer. Isso a gente não tem controle. A gente é um livro aberto e não sabe, no fundo, né? Tá, isso a gente já comentou, né? E aí tem uma analogia com o tubo de TV, onde no tubo de TV antigo, né? Não essas televisões novas de plasma, não. Aqui ainda é um pouquinho mais a tecnologia antiga. Um feixe de cargas de elétrons é feito atravessar aqui, e essas placas são responsáveis, elas têm campos elétricos e magnéticos, são responsáveis para mudar a direção desses elétrons, e eles vão batendo no tubo. No tubo tem um material fosforescente que, quando um elétron bate nele, ele ganha energia, ele emite um pulso de luz. Fazendo isso rapidinho, várias vezes por segundo, a gente consegue ver a imagem bonitinha na televisão. Ele faz só uma analogia de que é mais ou menos semelhante, não exatamente igual, né, mas é semelhante. A ideia é semelhante que ocorre com a gente acaba transmitindo ao vivo e a cores para o mundo espiritual os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas preocupações, nossos desejos. Essa é uma analogia simples que ele fez. E aí,
esse é um ponto importante, deixa eu ver meu tempo, que é aquilo que a gente chama de frequência natural. Se a gente pegar uma molinha, tipo molinha de caderno, qualquer brinquedo assim que a gente possa oscilar, e a gente começar a balançar com a mão, por exemplo, mais rápido, mais devagar, a gente está mudando a frequência. A ciência já descobriu que existe uma frequência, ou às vezes um conjunto de frequências, mas pelo menos uma existe em que a molinha ou o objeto que você está mexendo, ela gosta de vibrar naquela frequência. Ela é alguma coisa natural dela que ela, se a tua força externa, né, a mão mexendo, vibrar exatamente na frequência que ela gosta, ela vai pular que nem louca. Ela vai, enquanto que se eu fizer mais rápido ou mais devagar, ela não vai pular tão loucamente assim. Esse tipo de fenômeno a gente chama de ressonância, que é o quê? Quando algo externo está agindo sobre algum sistema, alguma coisa, e age na frequência que esse sistema gosta de vibrar, gosta de oscilar. Essa é a chamada frequência natural. E o que acontece em termos de linguagem de física? Nessa frequência, o sistema absorve muito mais energia do que para outras frequências. E o que é que isso tem a ver com a gente? Tá, isso aqui eu acabei de falar. A situação em que a energia é mais absorvida é quando a frequência externa é igual a essa frequência natural que o objeto gosta. E aí a gente tem o fenômeno de ressonância, e aqui vamos ver se dá para ver, vamos ver se vai dar para ver, espero que funcione. Aí o que está acontecendo é um pequeno filminho do que aconteceu em Tacoma, que é nos Estados Unidos, em 1940. Construíram uma ponte, e os cientistas, os engenheiros que construíram a ponte não levaram em conta como não deixar a ponte absorver energia na frequência que ela gosta, nessa frequência natural. Isso aqui ocorreu de fato, hein? Isso aqui não é filminho inventado, não. Aí o que aconteceu? Num certo dia em que estavam rajadas de vento constante, incidindo sobre a ponte, ela começou a balançar na frequência que ela gosta, absorveu tanta energia que ela oscilou e caiu. Então, isso é um exemplo conhecido. Quem quiser ir na internet procurar mais informações, é só escrever desse jeito aqui, Ponte de Tacoma, vocês vão falar sobre isso aí. Então, realmente, isso acontece e pode ser perigoso. Hoje em dia, os engenheiros, sabendo disso, eles constroem os prédios e usam dispositivos que dissipam espalham, absorvem. Essas partes, só elas que absorvem energia, quando vibra algo externo, produz uma vibração. Para quê? Para que os prédios não aconteçam isso nas casas, nos prédios, porque realmente isso pode acontecer e cair, literalmente. Esse tipo de coisa a gente pode transportar para o nosso problema mediúnico. O nosso pensamento do dia a dia, a nossa forma de sentir, nosso esforço, na medida do nosso esforço em melhorar, vai gerar em nós um certo valor para essa frequência natural nossa. Com o nosso progresso, a gente eleva ela. Mas no caso de um fenômeno mediúnico, o que é que acontece, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar? O espírito, um espírito superior, que está numa frequência mais alta, ele tenta baixar o padrão vibratório dele para se aproximar do médium. E o médium, a doutrina pede, a gente vê essa orientação para que o médium se esforce em elevar o seu padrão vibratório através da prece, através do estudo, através de fazer o bem, fazer a caridade, tanto quanto possível. Para quê? Para elevar o seu padrão, para que ambos, o espírito e o médium juntos, possam, através da mediunidade, fechar o circuito e haver maior absorção. Aqui eu não vou falar de energia, mas vou falar da própria informação que o espírito quer passar. A gente sabe que a gente aprende nos cursos, quem já está fazendo, já fez os cursos da casa, a gente sabe que o médium influencia muito na comunicação. E que muitas vezes não é bem o que está no papel ou o que foi dito, não é bem aquilo que o espírito quis dizer. A dificuldade decorre um pouco em função desse tipo de situação. A nossa vibração está um pouco baixa, o espírito muito bonzinho quer trazer a mensagem boa,
mas a gente não consegue captar, capta um meio fragmentado, não capta a ideia perfeitamente. E o André Luiz usa essa analogia da frequência natural e da ressonância para explicar esse tipo de coisa. E aí, o que é importante? A gente reforma íntima, estudar a doutrina, estar sempre se atualizando, sempre estudando, porque não é numa encarnação que a gente vai aprender tudo, talvez nem em duas, talvez vai demorar bastante tempo, mas o que é importante não é já ser ou não evoluído, mas é nosso esforço para ir melhorando. E os bons espíritos apoiam isso com certeza. Bom, já estou meio no fim do tempo. O contrário também, de certa forma, o que eu quero dizer com o contrário? Se a gente está com um pensamento numa faixa, a gente está suscetível de receber dos espíritos uma influenciação. Então, se eu estou com o meu pensamento bom, voltado para o bem, naturalmente, se um espírito menos feliz quiser trazer uma ideia negativa para a gente, de fazer algo errado, ele não vai encontrar ressonância na nossa cabeça, a gente nem vai perceber. O espírito vai mandar uma energia ruim para nós, mas a gente não está nessa faixa, a gente está noutra. Enquanto que o contrário, não, eu estou egoísta, eu estou orgulhoso, eu estou na faixa, eu estou entrando na faixa dos espíritos que também vibram no orgulho e no egoísmo. E aí o que acontece? Eu capto aquela energia, aquela vibração, aquilo fica em nós. É lógico que a gente não é perfeito e a gente tem nossos altos e baixos. Mas é por isso que é importante o esforço, porque o esforço pequeno de cada dia é o que vai garantir que a gente progrida e a gente se livre daquelas coisas que puxam a gente para o apego das coisas materiais, para os vícios, para o orgulho, para o egoísmo, que, no final das contas, é o que causa sofrimento para nós. Então, a preocupação com as coisas boas é o que faz elevar o nosso padrão vibratório. E o contrário, o egoísmo, o orgulho, etc., nos faz vibrar mais para baixo, digamos assim. A gente não pode esquecer da vontade, que é o livre-arbítrio. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode. No rádio eu ainda posso mexer naquele botãozinho da sintonia e escolher a rádio que eu quiser, escolher a frequência que eu quero ouvir, a frequência do som de um jeito ou de outro, de um tipo de música ou de outro. No rádio, sim, mas o rádio não é um ser vivo, não é um espírito. A gente não. Ninguém pode chegar de fora e não adianta. Pode até tentar puxar a orelha da pessoa, mas não vai estar. Esse gesto não vai mudar a pessoa simplesmente a vibrar maior ou menor. Cada um, com o seu livre-arbítrio, deve procurar se esforçar. Bom, não vai dar tempo, mas a gente já deduz que a oração ela também nos ajuda momentaneamente a levar um pouco o padrão vibratório. E nesse penúltimo slide, antes de acabar, só eu transcrevi o que está no prefácio do livro, em que o André Luiz deixa claro. Vamos ler rapidinho. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro. Ou seja, o André Luiz tinha consciência de que aquilo que a gente falou, as teorias, os modelos, eles evoluem com o tempo. Uma ideia que os gregos antigamente tinham, Demócrito tinha sobre o átomo, hoje já é totalmente diferente, por causa do progresso que existe na pesquisa. A experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que os precederam. Ou seja, a ciência tem muita coisa boa, mas ela não é a dona da verdade absoluta. O que a ciência faz é tentar descobrir e testar representações da realidade que possam ser úteis para aplicar no dia a dia, na saúde, etc., etc. Mas tudo isso evolui. Assim, as notas dessa natureza no livro Mecanismo da Mediunidade, tomadas naturalmente ao acervo das informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, ou seja, essas analogias que o André Luiz faz com a ciência que a gente tem, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória. Necessária no sentido de oferecer algo para a gente tentar entender melhor tudo isso que a gente aprende
da importância da reforma íntima, etc., para a mediunidade. Mas transitória, porque no próximo século alguém vai desenvolver uma maneira mais clara, mais fácil de entender isso, com base talvez em detalhes da estrutura da matéria ou dos fluidos que nós ainda não sabemos, para a explicação espírita da mediunidade. Então, esse livrinho não tem um conteúdo absoluto, aí está provado, e não está provado nada. André Luiz está fazendo uma analogia para ajudar o nosso entendimento, mais nada. E conclusões. Bom, conclusões. O que a gente tira de... Não é só isso que a gente tira de bom do livro, mas uma das coisas que a gente tira de bom, que essa analogia entre corrente elétrica e corrente dos fluidos nos ajuda a entender no papel da vontade do espírito, do médium, da sua concentração, para que haja realmente o fenômeno, para que ele controle, para que realmente mostre que o médium controla a todo momento o fenômeno mediúnico. E essa analogia com o fenômeno ondulatório, com as ondas, nos ajuda a entender por que o progresso espiritual, o esforço na reforma íntima, fazer o bem, praticar o evangelho, por que isso nos aproxima dos espíritos elevados, nos aproxima do que é mais, da harmonia, da paz, do amor, do que é bom. E é isso aí que a gente tinha de mensagem para amanhã. Que Deus continue nos ajudando, que a gente tenha muitas oportunidades de trabalhar, de pôr em prática, de exercitar essa vibração nossa, de fazer o bem, que a gente possa ter essas oportunidades, porque, aliás, é o objetivo nosso da encarnação, a gente desenvolver essa fibra íntima do bem. E a gente não tem outra maneira senão pondo a mão na massa, estudando, trabalhando. Então, obrigado, acho que já estourei o tempo. Obrigado.